Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês e hoje o assunto é da maior importância. Vamos falar do segmento de energias. Afinal de contas, a energia está em todo o nosso dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E qual o sindicato que está por trás, que está fortalecendo essas empresas de energias aqui no estado de Goiás, é o Sindi Energias, tão bem comandado pelo nosso convidado de hoje, senhor Célio Eustáquio de Moura, que é presidente do Sindi Energias, primeiro secretário aqui da FIEG e conselheiro de infraestrutura da CNI. Que prazer recebê-lo, senhor Célio Eustáquio. Bom dia, é um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse podcast. E nós estamos aqui para tentar contribuir, tentar esclarecer e mostrar a importância da energia e a relevância do nosso sindicato em relação ao nosso setor produtivo. E com certeza temos muitos assuntos para discutir, porque afinal de contas, transição energética, energias renováveis, energia limpa, tudo isso está na pauta do mundo, não só no mundo da indústria, mas no mundo de todos nós, porque afinal de contas, a energia está presente em todo o nosso dia a dia. Vamos conversar sobre tudo isso daqui a pouquinho, é só rodar a vinheta. A indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês e com o nosso convidado especialíssimo, o senhor Célio Eustáquio de Moura, que é presidente do Sindi Energias, primeiro secretário da FIEG e conselheiro de infraestrutura da CNI. Seu Célio Eustáquio de Moura, energia sempre foi um assunto muito importante, mas nunca tão importante quando se fala de tecnologia, quando se fala de inteligência artificial. Primeiro tem que ter energia. É verdade. Energia é um insumo extremamente importante, é um insumo que permite, inclusive, as empresas terem competitividade, porque todas as indústrias necessitam de energia. E a coisa mais importante que tem nessa fase que nós estamos vivendo é a questão da sustentabilidade, que está sendo muito requerida pelos consumidores, ou seja, os consumidores eles solicitam que essas empresas utilizem a melhor qualidade de energia, ou seja, uma energia limpa, uma energia que não venha a poluir o meio ambiente. Nós estamos vivendo desafios climáticos bastante relevantes e o nosso segmento tem tudo para contribuir com a minimização dessas causas climáticas danosas. O Brasil é considerado um país que tem uma energia limpa. Tem. A principal matriz energética do Brasil ela é baseada na hidroeletricidade. E a hidroeletricidade é a energia mais limpa que existe. E também nós temos também uma grande capacidade de produção de outras energias limpas. Por exemplo, nós temos um parque eólico bastante significativo, principalmente no litoral do Nordeste, onde temos uma incidência de ventos que são suficientes para a geração de energia. Nós temos uma incidência de raios solares também bastante importante, inclusive em Goiás, e isso permite com que a gente tenha uma matriz fotovoltaica bastante relevante. Com relação à questão solar, nós só não temos aqui uma matriz muito importante da termosolar, que é aquela através da energia do calor que gera a energia. Mas nós temos aqui uma oportunidade muito grande também, que é com a questão do hidrogênio, o hidrogênio verde. O hidrogênio verde ele é produzido a partir da quebra da molécula da água e através de uma energia limpa, ou seja, fotovoltaica ou eólica ou hidroeletricidade. E isso também permite que isso seja produzido em Goiás, porque Goiás tem uma demanda muito grande por produtos que venham a melhorar a qualidade do solo. Então, a produção da amônia vem com muita facilidade pela produção do hidrogênio. E como que Goiás, já que o senhor já trouxe aqui para o estado de Goiás, como que Goiás está nesse contexto da produção energética no país? Goiás ele está bem situado porque ele é um estado exportador de energia, ou seja, a energia que nós produzimos através dos nossos rios, das nossas usinas fotovoltaicas, ela gera uma energia superior ao que nós consumimos. Então nós damos a nossa contribuição.
com relação a essa produção de energia. E Goiás também está muito bem posicionado com relação à transmissão de energia, ou seja, as principais linhas de transmissão, elas ocorrem atravessando Goiás. Tanto que agora nós estamos recebendo uma linha bastante importante, que é de Graça-Aranha, que vai até Silvânia, um investimento de mais de 21 bilhões, ou seja, é uma economia, o setor de energia, ele é um setor bastante, que exige bastante investimento, ou seja, é um setor bastante relevante. E nós temos que atentar para isso, porque isso é que faz com que um Estado se desenvolva ou não. A gente fala muito em apagão, né? Que é o maior medo da população. Esses dias agora, um balão caiu numa creche, deixou 400 mil moradores sem energia em São Paulo e causa diversos transtornos. Aqui em Goiás a gente também passou por uma crise energética, enfim, de dificuldades de investimentos mesmo. Mas nunca se investiu tanto em energia como se tem investido agora. Como que o setor recebe, está recebendo esses investimentos? São suficientes? Vamos falar da energia, principalmente fornecida pela concessionária local. Todo investimento que tem sido feito, ele não é suficiente porque nós encontramos, durante um período muito grande, uma falta de investimentos. E essa falta de investimentos, ela causa um deterioramento em toda a sua estrutura. Os cabos se recosem e rompem, ou causa falta. Os transformadores têm sobrecarga e isso exige uma ampliação. Então, todo investimento que se faz, eu acredito que ele traz o retorno, ele traz a segurança energética. Só que esse investimento ele tem que ser continuado, porque ele não é suficiente. Outra coisa, ele não é uma coisa instantânea. Todo investimento que se faz, o resultado dele é ao longo do tempo, porque as obras são demoradas. Então, não são obras que você, no estalar de dedos, você constrói. Mas eu acredito que a condição energética de Goiás, ela tende a melhorar com esses investimentos. E eu acho que a nossa concessionária Equatorial, ela tem uma virtude que eu reputo da mais alta importância, que ela tem um diálogo melhor com os cidadãos, com o governo, com o parlamento e com as instituições. E nós estamos incluídas nela. Ou seja, a Equatorial tem conversado mais conosco. E eu acredito que nós possamos dar uma contribuição maior na medida em que somos demandados. A energia hoje, a oferta de energia aqui no estado de Goiás é um fator que pode atrair mais empresas, mais investimentos, mais indústrias para o estado de Goiás? E principalmente o contrário. Na falta dela, é um limitador importantíssimo. Ou seja, sem energia, empresa nenhuma tem condições de investir no Estado. Por quê? Porque o Estado ele tem que ser provedor de toda a infraestrutura. Você precisa de estradas, você precisa de toda a capacidade de mobilidade, você precisa principalmente de segurança. Uma coisa que eu tenho ouvido bastante de empresas que têm tido interesse e têm vindo a Goiás, é a questão da segurança. Ou seja, são pontos que muitas vezes a gente não percebe, mas que ele atrai as empresas, porque as empresas elas precisam de um ambiente seguro. Ou seja, e esse ambiente seguro significa que você não tenha crise hídrica, ou seja, a água seja disponível para a produção, que você não tenha falta de energia para que ela venha inibir a produção ou encarecer, porque na medida em que você não tenha a disponibilidade de energia, esse preço da energia também sobe, porque você vai ter que utilizar matrizes que não são limpas e que são mais caras. Chega a ser algumas vezes mais cara. E isso encarece o produto, e isso dificulta a competitividade dessas empresas junto ao mercado. Muito tem se falado de transição energética, né? E eu queria que o senhor avaliasse Goiás nesse contexto de transição energética e mais, de alguma forma o estado de Goiás pode ser beneficiado com a transição energética? Eu acredito que sim. E na minha visão, o Brasil ele não pode fazer uma transição energética muito abrupta,
porque seria um custo bastante elevado. Por exemplo, se nós mudarmos toda a nossa frota de veículos para veículos elétricos, eu acredito que nós vamos ter muita dificuldade na medida em que nós não temos a quantidade de postos de serviços disponíveis para esse usuário. Nós não temos uma estrutura de investimento, ou seja, de capacidade de investir dos nossos cidadãos, porque isso é um investimento bastante abrupto e caro. Isso causaria um prejuízo à indústria automobilística brasileira, que está voltada a produzir carros que são também bons, mas que utilizam combustíveis fósseis e que causam um dano ao meio ambiente significativo. Então, o que eu imagino como uma transição energética é que ela seja gradual, ou seja, que a gente priorize uma transição que passe pelo combustível do álcool, por exemplo, do etanol. Por quê? Porque você vai gerar uma melhora na qualidade de emissão de gases poluentes e você vai privilegiar a produção estadual. O Estado é um grande produtor de etanol, é um grande produtor de condições para que isso venha a ocorrer. E nós temos que pegar e fazer essa transição de maneira que não prejudique a indústria, que dê tempo para essa indústria se adaptar e poder produzir carros elétricos e ter uma capacidade de capilaridade de postos de serviços de eletricidade e que isso não venha a trazer um transtorno maior do que o benefício. Agora, o Sindienergias, ele é um sindicato não só das empresas de energia, ele também é um sindicato que cuida dessa relação com os trabalhadores das indústrias, os prestadores de serviço das indústrias de energia. Como que o sindicato está atuando? Ele tem passado por uma remodelação, né? É verdade. Nós não representamos os trabalhadores, mas nós representamos todo o segmento de energia. Nós representamos o setor de geração de energia, nós representamos o setor de transmissão de energia, de distribuição e o de construção e manutenção. Então, toda a área de energia nós representamos, todas as empresas desse segmento. E nós realmente estamos tendo uma evolução muito grande, uma mudança. E essa mudança ela está se dando principalmente para que a gente possa representar melhor essas empresas, que a gente possa contribuir mais com elas. Então, nós começamos pela mudança de nome, porque nós queríamos dar mais clareza, ou seja, queríamos comunicar melhor o nosso segmento, o que nós representávamos. O nome Sindienergias é um nome bastante claro e ele evidencia que nós somos representantes de todas as matrizes energéticas, ou seja, nós representamos a energia. E por isso nós pegamos e estamos tentando evoluir nessa questão de representação. Nós estamos produzindo vários materiais, melhorando a comunicação, inclusive estamos concluindo a edição de uma revista, e essa revista ela é justamente para que a gente possa ter uma interação maior com essas empresas e em todos os segmentos, porque nós queremos ter uma boa relação com o governo, com o parlamento, e queremos ter uma relação boa com todas as entidades co-irmãs. Ou seja, a gente quer melhorar a nossa relação com o cidadão, porque toda a sociedade ela tem que conhecer a importância nossa, a importância do nosso segmento. O nosso segmento é um segmento vital e que você não o nota quando está tudo bem. Porém, quando falta, a percepção é imediata e você sente um desconforto bastante grande e aí você sente que a importância daquilo. E na visão do senhor, hoje, qual seria o principal desafio desse segmento? Eu acredito que o maior desafio que nós temos é justamente a questão de encontrar o equilíbrio, a sustentabilidade das várias matrizes. A política do setor energético ela precisa ser remodelada, porque nós temos a penalização do setor regulado, que é o controlado, que no caso é a concessionária, e temos que, de certa forma, gerar
alguma responsabilidade dos setores que estão isentos, por exemplo. A fotovoltaica, nós temos que estimular, mas nós temos que estimular sem pesar no setor regulado, para que haja um equilíbrio. E nós não podemos também pegar e punir esses setores que são importantes e são vitais, esses que são de energia fotovoltaica, hidrogênio. Por quê? Porque você inibe o investimento. Então, por isso é que eu falo, nós temos que encontrar o equilíbrio que você não cause a inviabilidade das concessionárias e a inviabilidade de novos investimentos. Então, é um trabalho que está sendo muito difícil de encontrar esse equilíbrio, mas nós temos na ANEEL uma entidade que é bastante representativa e que tem mostrado interesse em solucionar. O Poder Legislativo também tem a preocupação dele e tem desenvolvido bastante discussões nesse assunto, e nós temos participado, tentando contribuir para que haja esse equilíbrio, que a gente tenha disponibilidade de energia cada vez maior, que os investimentos se deem cada vez de forma mais vultosas, porém com equilíbrio, para que o setor não venha a sofrer uma desaceleração ou uma falta de investimento que gere uma falta de energia. O senhor recentemente assumiu a presidência de uma associação nacional de energia. É verdade. Nós estamos no início de uma instituição que ainda não é vigorosa, ou seja, ela está no início, que chama Abra Energias. É uma associação que congrega sindicatos e associações de energia. E ela está numa fase agora de concretização, e nós temos já assento junto ao CAL da CNI, e temos uma interação muito grande com o parlamento, e estamos buscando justamente gerar uma representatividade dessa associação. Não é fácil, porque quando você lida com instituições e com associações que muitas vezes não são ricas, isso gera uma dificuldade, porque tudo que você vai fazer exige um recurso, um investimento para que isso ocorra. Mas nós estamos bastante determinados e acreditando que o resultado vai ser muito bom, principalmente para o setor, porque o setor precisa de representatividade. O setor é um setor muito importante, que a representatividade dele é menor do que o tamanho dele. Quando o senhor diz representatividade, por exemplo, por que o senhor ressalta tanto a importância dessa representatividade para o segmento? Por exemplo, a gente sabe que tem centenas, para não falar milhares, de projetos em tramitação no Congresso Nacional que envolve energia, né? Qual que é a importância dessa representatividade quando esses interesses da energia estão em pauta? Essa questão da representatividade, ela se dá principalmente pela necessidade de que a gente olhe com olhos bastante eficazes. Por quê? Porque a maior parte da legislação, ela tem bastante coisas que são muito danosas e que, inclusive, corre o risco de inviabilizar toda a atividade. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico para que a gente possa, junto com o parlamento, trabalhar para que seja modificado, assim, bem como construir uma legislação também que seja propícia e que seja favorável ao desenvolvimento do setor. Porque o setor, ele é um setor que ele é muito sensível. Ele é um setor que, quando há uma demanda qualquer do governo, a primeira coisa que ele tenta fazer é dar um incentivo, é fazer alguma coisa. E, geralmente, a sinalização que isso ocorre a nível federal, ela não é a forma correta. Por exemplo, quando você está em crise de energia, você não tem jeito de se subsidiar. Você tem que inibir o consumo. Quando há uma crise hídrica, por exemplo. Porém, o que ocorre é que nós temos que estimular outras fontes de geração para que isso seja suprido. E uma das coisas que eu tenho falado bastante é que nós temos que procurar criar uma política energética que privilegie
a hidroeletricidade. A hidroeletricidade ela tem que ser remunerada de forma diferente, porque ela poderia ser como se fosse uma bateria. Todas as outras fontes elas estariam fornecendo de forma da capacidade que ela dá conta, por exemplo. A fotovoltaica e a eólica não são despacháveis, ou seja, ela tem um período que ela fornece e outro período que ela não fornece. Então, nós deveríamos privilegiar essas fontes de maneira que elas sejam fornecidas ao longo do tempo e a hidroeletricidade entrar só com a parte que, quando ela não tivesse essa capacidade. Ou seja, ela forneceria como estivesse funcionando como se fosse uma bateria. E isso geraria uma segurança energética bastante significativa. Só que tem que ter a remuneração. Por quê? Porque a própria usina hidrelétrica ela tem o interesse de fornecer ininterruptamente. Por quê? Porque é a questão de economicidade, de lucratividade e de viabilidade econômica. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de política. Por isso, a questão da preocupação com a representatividade. E o senhor tem exercido esse papel da representatividade do setor já há algum tempo. O senhor está na presidência do sindicato há quanto tempo? Eu estou há mais de 10 anos. Embora as dificuldades sejam grandes, mas nós acreditamos que durante esse período houve uma evolução muito grande do setor e do nosso sindicato. E eu espero que ele seja capaz de evoluir mais ainda, para que quando eu encerre as minhas atividades, eu entregue de maneira bastante interessante. Estará sempre evoluindo, sempre em evolução. Né? Senhor Célio Eustáquio de Moura, presidente do Sindenergias, primeiro secretário da FIEG, conselheiro de infraestrutura da CNI. Qual que seria, assim, uma ótima notícia para a gente encerrar esse programa, para deixar para os nossos espectadores? Para mim, a informação que seria mais interessante seria que a Equatorial, com os investimentos que tenham feito, ela venha a ter uma qualidade de energia, uma disponibilidade de energia suficiente para que possa alavancar o crescimento de Goiás, para que possa estimular as indústrias a virem para Goiás, porque aqui não falta energia de qualidade e sem nenhuma dificuldade nem burocracia. É isso que seria para mim a melhor notícia para o Estado e que eu poderia dar e que eu poderia perceber. Obrigada, seu Célio Eustáquio, muito obrigada pela presença, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, e eu sinto uma alegria muito grande estar presente aqui neste podcast, principalmente que é um ambiente da indústria, um ambiente onde eu me sinto à vontade, porque é um ambiente que eu tento contribuir para melhorar. Se sente à vontade, venha mais vezes, participe mais vezes com a gente, está sempre convidado, porque assunto interessante não lhe falta. Muito obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou nesse bate-papo sobre energias, do trabalho do nosso Sindenergias e do presidente Célio Eustáquio de Moura. Na próxima semana a gente volta com mais informações e novidades, sempre para você. Fique ligado.